Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 a 34. As preocupações da vida. Esse texto é bastante conhecido, bastante citado. Então, eu creio que o que eu vou falar aqui não é novidade para muita gente. Porém, apesar de não ser novidade, raramente a gente obedece o que Jesus ensina aqui. Eu estava dando uma olhadinha no capítulo todo e olha que interessante. Aqui nesse primeiro tema do capítulo 12, que nós estudamos 2 vídeos atrás, né? Ele fala sobre a hipocrisia dos fariseus. Então, ele vai falar sobre as motivações. Na segunda parte, Jesus conta uma parábola, a do rico insensato. E a gente viu aqui que o foco nessa parábola é sobre ganância. E nós tratamos aqui, eu cheguei à conclusão, acredito que vocês concordam comigo, de que a raiz da ganância é a ingratidão. Então, no texto anterior, nós vimos uma pessoa preocupada com o dinheiro, motivada pela ganância. Aqui, no texto de hoje, nós vamos falar ainda sobre pessoas preocupadas com dinheiro, com outra motivação, a ansiedade. Vamos lá? Olha só, isso aqui Jesus vai falar para os discípulos. Então, dirigindo-se a seus discípulos, Jesus acrescentou. Por quê? Porque ele já estava falando sobre a parábola do rico insensato. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer para estar vivo, né? Nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Então, alimento para a gente sobreviver, né? E roupa para a gente também sobreviver ao frio, mas aqui muito mais é sobre vida social, né? A gente não sai sem roupa na rua, a gente fica envergonhado quando a gente sente que está com uma roupa inadequada, ou quando acontece algum acidente, a sua roupa rasga e você está na rua. Então a roupa, num primeiro momento a gente tende a dizer que não, a roupa é para proteção do frio. Mas nem tanto, a roupa ela tem uma função muito mais social do que funcional, diferente da comida. Claro, nós comemos socialmente também, né? Em festas e tal, mas a comida é sobrevivência. Você comeu agora, daqui 5 horas você já está com fome de novo. Então, Jesus está falando sobre 2 coisas aqui. Não se preocupe com a sua sobrevivência e nem com a sua vida social. A vida é mais importante do que a comida, porque a comida nos traz vida, né? Por isso ele está dizendo isso. E o corpo é mais importante do que as roupas, ou seja, você é mais importante do que o que você veste. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, ou seja, eles não plantam, não cuidam, não colhem, eles não fazem nada. Não têm armazéns nem celeiros. Então, além de não plantar e de não colher, eles também não guardam. Então, faça sol, faça chuva, frio, calor, ele tem que sair para procurar comida todos os dias, porque ele não tem armazém. Contudo, apesar disso tudo, dele não plantar, não colher, não armazenar, Deus os alimenta. Quem os alimenta? São eles mesmos? Deus. Gente, vamos pensar. Deus, poderoso, soberano, criador do universo, aquele que mantém todos os planetas girando em órbita perfeita sem se trombarem um com o outro. Este Deus alimenta os pequenos corvos. Deus se preocupa com cada detalhe da sua criação. Por quê? Porque ele nos criou em amor. Deus se preocupa em alimentar até os menores animais. Aí olha o que Jesus fala aqui em seguida. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Então, nós sabemos que Deus ama toda a criação. Ele que fez, né? Se ele fez, fez com amor. Deus ama e Deus cuida de toda a criação.
E aí Jesus completa: se ele cuida assim dos corvos, imaginem vocês que têm muito mais valor do que as aves. Eu vou abrir um parênteses aqui num assunto polêmico, mas que a gente precisa falar. Existe hoje um movimento de muito amor aos animais, à natureza, e eu acho que tudo vai um pouco para o extremo. O homem viveu um período extremo em não respeitar a natureza, e isso não é correto. A natureza é criação de Deus. Deus, lá no Jardim do Éden, coloca o homem como responsável pelas criaturas. Então, nós temos que cuidar da criação com zelo e com amor, certo? O cristão tem sim que se preocupar com o meio ambiente, com sustentabilidade, em não maltratar os animais. Não faz sentido, tem que ter uma mente muito psicopata para maltratar os animais. Então, esse é um extremo, a destruição absurda. Aí, num caminho contrário a essa destruição absurda, a essa violência contra a natureza, surgiu esse movimento ecológico que vai para um outro extremo. Chega no absurdo de dizer, às vezes, que animal é melhor que muita gente. Prefiro o meu cachorro do que gente. Pessoal, Jesus morreu na cruz por pessoas. Deus ama a criação, ele quem fez e ele cuida. Ele está dizendo aqui, ele cuida até do que os corvos comem. Mas a cruz, o sacrifício para a salvação foi para homens. E aqui Jesus está dizendo que a nossa vida, o ser humano, vale mais do que os animais. Por isso a gente vai maltratar, matar, torturar animal? Não, de jeito nenhum. A gente vai cuidar da criação com zelo e amor. Porém, lá no Jardim do Éden, Deus colocou o homem como autoridade sobre os animais. Então, eles podem sim trabalhar para a gente, eles podem sim servir como alimento para nós. Então, não caia nos extremos. Quando a gente vai para os dois extremos, ou para destruição total e falta de respeito com os bichos e com a natureza, ou para uma idolatria à natureza, aos animais, em detrimento do homem. Ah, eu não vou ter filho porque eu vou ser mãe de pet. Eu tenho o meu cachorro, que é como se fosse meu filho, eu não vou ter filho. Isso é um outro extremo que também nos leva ao pecado. Os dois extremos estão fora da vontade de Deus, ok? Amamos a criação, cuidamos, preservamos e respeitamos a criação. Porém, uma vida humana sempre vai valer mais do que a vida de um animal. Jesus está dizendo isso. Ó, não sou eu que estou falando. Vocês têm muito mais valor, ó. Ele é bem enfático. Muito mais valor. Não é mais, é muito mais. O que Jesus está falando aqui é a respeito do cuidado de Deus conosco. Mas isso serve para essa mentalidade que idolatra animais hoje e que está errada, ok? Fechei esse parênteses, vamos continuar no texto aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, vamos lá, perder a noite de sono, ficar sem comer, começar a ter queda de cabelo, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem pode acrescentar 1 hora à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Hoje, enquanto eu estava lendo isso daqui, meditando para vir gravar, eu estava lembrando do auge da pandemia de coronavírus que a gente viveu em 2020. E como naquela época, isso aqui para mim, todos os dias eu pensava nesse texto e como ele fazia sentido. Aqui na minha região, o que aconteceu? Os hospitais particulares ficaram cheios, não tinha mais leito em hospital particular. E até quem tinha plano, quem pagava plano caro, não tinha leito. Então as pessoas do particular começaram a ter que ser transferidas para o SUS. E eu lembro que, né, quando eu vi essa notícia, eu vi isso acontecendo com pessoas próximas, eu falei, meu Deus, aqui ficou claro que o dinheiro que a gente ganha, que as coisas nas quais a gente se segura, não significam nada, nada. Às vezes você passou 50 anos da sua vida pagando um plano de saúde caríssimo, pensando, bom, se eu ficar doente, pelo menos eu vou ser tratado por um bom médico, com conforto, né, com eficiência. Aí vem uma pandemia e deixa todo mundo
pau a pau. Deixa todo mundo em pé de igualdade. As pessoas morreram porque elas não conseguiam respirar. Gente, você consegue entender o quanto nós somos dependentes de Deus? O vírus não permitia que você enchesse o seu pulmão de ar, uma coisa básica, uma coisa vital. Veja bem, se Deus não cuidar para que a gente consiga inspirar e expirar, inspirar e expirar, a gente morre e a gente se perde. Olha, eu vou falar todos os dias porque essa é a minha realidade. Se você que está aí me ouvindo é mais crente do que eu, glória a Deus pela sua vida. Mas a gente se perde todos os dias na ânsia de buscar e de se preocupar com as coisas desse mundo. Olha o que Jesus vai dizer. Tem algo aqui, eu já li esse texto inúmeras vezes, mas hoje me chamou muita atenção uma frase, a gente vai chegar nela. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem, ou seja, eles não plantam, né, e nem tecem roupa. Então aqui Jesus sempre vai falar comida e roupa, comida e roupa. No meu entendimento é isso, sobrevivência e vida social, né, o que a gente faz para os outros. Então, eles não plantam e nem fazem roupa. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão foi o rei mais rico da história, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ou seja, nem com as roupas mais ricas, a seda mais pura, colorida, todo o ouro que Salomão tinha, ele não se vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, ó, lá em cima Jesus falou do corvo, né? Ele comparou com o corvo e disse que o corvo era menos importante do que o homem. Aqui ele vai falar das plantas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, por quê? Porque morre, ela resseca com o sol, né? Ela deixa de existir. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Ou seja, aqui ele está dizendo de novo, vocês são mais importantes do que as plantas. Isso significa que a gente vai sair tacando fogo em tudo? Não. Mas significa que no mundo espiritual existe um peso diferente em relação ao homem. Homens de pequena fé. Eu fico sempre triste quando Jesus usa essa frase aqui, porque eu sinto que ele tá falando comigo. Quando fala de pequena fé, dá uma vergonhinha, né? Eu fico constrangida. Aqui no 29, ele vai falar o que eu falei que eu não tinha. Eu já tinha lido, mas hoje me chamou muita atenção e, de novo, eu senti um constrangimento diante de Deus. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. De novo, ele está falando a terceira vez. Ou seja, porque realmente a gente precisa aprender isso, né? Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Esta frase hoje me fez sentir vergonha. Olha o que Jesus está falando. Quem se preocupa e corre atrás de comida, bebida e roupa são os pagãos. A gente fica falando para não se misturar com o mundo, e quando a gente pensa em mundo, a gente pensa em balada, em carnaval, né? Não, aqui Jesus está falando que quando nós somos ansiosos por provisão, quando a gente se preocupa com o dia de amanhã, com o que comer e vestir, nós somos como o mundo. A gente se comporta como mundano. Fala se não dá um constrangimento diante do Senhor isso. Essa Bíblia aqui, com espaço para anotação na lateral, ela é excelente para estudo. E vocês sempre me perguntam onde encontrar. Então, aqui na descrição do vídeo, na primeira linha, tá lá, Bíblia Anote, e tem um link onde você consegue adquirir uma Bíblia parecida com essa. Igual a essa eu nunca mais achei, mas parecida tem bastante. Tá lá, tá? Então, o que eu anotei por enquanto aqui? Capítulo 2, versículo 30. Quando nos preocupamos com alimento ou roupa, somos como os mundanos. Eu acho que olhar por essa perspectiva nos faz querer evitar esse tipo de pensamento, né? Porque às vezes a gente fala, eu sou ansiosa mesmo, eu vou conviver com isso. A gente não dá muita atenção para esse pecado aqui. Mas é um pecado de incredulidade gravíssimo, tanto que a gente se iguala com os pagãos, com quem nunca conheceu a Deus. Forte, né? Muito pesado. Quando somos ansiosos pela provisão, pelas coisas do dia a dia, a gente se comporta como pessoas que não conhecem a Deus. Aí olha aqui como Deus é incrivelmente lindo. Jesus falou isso, pois o pagão corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas.
Ou seja, não é que Deus não vai te dar porque isso aqui é pecado. Não. Ele sabe que a gente precisa. O pecado não é querer. O pecado é ficar ansioso por isso. É não crer que Deus vai prover. Entendeu? O pecado é a falta de fé. Deus sabe que você precisa. Do mesmo jeito que ele sabe que o corvo precisa comer todos os dias. Do mesmo jeito que ele sabe que o lírio tem que estar lindo, bonito para atrair pássaros que vão espalhar a semente, o pólen e vão perpetuar a espécie do lírio do vale. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa frase é um clássico. Todo mundo sabe, todo mundo diz, até quem não é crente conhece, eu acho. O que é buscar o reino? O que é o reino? Jesus diz várias vezes que ele veio para trazer o reino, né? Trazer o reino para a terra. Como que o reino chega na terra? Entra na terra? Através de Jesus. Através da morte de Jesus na cruz e ressuscitação ao terceiro dia. Isso é o reino. O que nós temos que buscar? Viver isso aqui. E viver isso aqui significa levar essa mensagem. Tem muita gente que não conhece essa mensagem e está indo para o inferno. E Jesus, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, nos deixou a grande comissão, que é levar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis. Então, enquanto a gente está se preocupando aqui, como os incrédulos, com comida, bebida e roupa, a gente deixa de estar cuidando das pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Isso fala muito ao meu coração, porque eu tenho percebido que nos últimos anos, talvez com a idade, talvez com a tristeza de ver o caminho que esse mundo está tomando, eu percebi que eu fui ficando menos evangelista. Comparando comigo na adolescência, aquele amor por Jesus que eu pregava para todo mundo, é natural, não é bom nem correto, mas é natural que o nosso coração vá endurecendo. Então é disso que Jesus está falando. Enquanto a gente tiver o foco em saquear o inferno, em almas, em entender que aquela pessoa que nos irrita, que a gente não gosta das atitudes dela, que a gente não gosta do comportamento dela, ela está indo para o inferno e a gente pode fazer alguma coisa por ela na eternidade, no reino. Esse deve ser o nosso foco. Eu acho tão bonitinho isso daqui. Não tenham medo, pequeno rebanho. Acho tão fofo. Jesus usa esse termo de vez em quando. Acho tão bonitinho. Parece que ele tá... Não tenha medo, criança. É assim que Deus nos vê. Um pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Olha aqui. Ele já deu. A gente não faz esforço para alcançar. Deus já deu. Pela fé é nosso. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Jesus sempre vai falar do suporte aos necessitados. Sempre, tá? É o principal ensinamento e é o foco que a gente tem que ter. Receber um dinheirinho, meu irmão, minha irmã, ajude quem precisa. Doe para quem dá a cesta básica, doe para quem faz marmita, socorra algum irmão aí da sua igreja que está com uma conta atrasada e você sabe, socorram os necessitados. Esse é o nosso foco. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para transbordar para os outros. Deus não coloca nada na sua mão por causa dos seus belos olhos castanhos e porque você merece muito ficar numa banheira de espuma, desfrutando da vida. Não, nós fomos chamados para servir. O que é servir? É trabalhar. A mentalidade do cristão é de serviço, é de trabalho 24 horas. Chegou dinheiro na sua mão? Chegou provisão na sua mão? Não é para ela morrer na sua mão, é para você transbordar sempre, sempre. Você está aí aperreado, chegou uma cesta básica na sua mão, distribui uma parte pro seu vizinho, entendeu? Recebeu o salário, entrou um dinheirinho extra, distribui. Manda para um missionário que está na África, manda para um missionário que está no Oriente. Nós temos milhares de missionários no campo que passam privação todos os dias, que dependem muito da gente. E a igreja ocidental está aqui preocupada em ter cada vez mais, em ter carro, em andar de helicóptero. A gente vê líderes chegando em eventos de helicóptero, líderes em jatinho particular,
enquanto a igreja missionária, nossos irmãos que foram para o Oriente, estão sofrendo absurdamente. Fica essa reflexão aí. Façam para vocês bolsas que não se gastem. Tem bolsa que não se gasta? Não, né? Aqui na terra não. E tesouro nos céus que não se acabe. Então, aonde que a bolsa não gasta, o tesouro não acaba? No céu. Então, a nossa poupança deve ser no céu, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Quando a gente faz aos pobres, quando a gente faz aos necessitados, a gente garante uma poupança no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa frase também é bem conhecida. Onde você estiver montando a sua poupança, ali estará o seu coração. No texto anterior, ele fala do homem que queria expandir o celeiro, guardar os grãos por muitos anos e viver tranquilamente. Ele fala de aposentadoria, né? E aqui, ó, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, a mesma coisa. E voltamos ao assunto. Onde estiverem as suas economias, onde estiver o que você acumula, ali está o seu coração. Que a gente acumule tesouros e riquezas no céu, porque é lá que a gente vai passar a eternidade, não aqui. Que Deus te abençoe.